Olá, povo de Deus! 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira de cinzas. Iniciamos um novo tempo litúrgico, tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, porque é na ressurreição de Jesus que tudo faz sentido na nossa vida. E nós estamos iniciando neste dia de quarta-feira de cinzas, e aí você pode pesquisar no YouTube, a gente encontra no Instagram muitas explicações das cinzas, o que é a quarta-feira, principalmente na Santa Missa de hoje, que nós não podemos faltar, dia de preceito, né? Guardar domingos e festas, é o terceiro mandamento da lei de Deus. Então hoje é dia de festa, festa litúrgica, né? Quarta-feira de cinzas, nós não podemos faltar, é mandamento do Senhor, e lá com certeza será explicado toda essa realidade, dessa simbologia das cinzas neste dia. E nós temos isso na primeira leitura, tirado de Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 18. É uma leitura belíssima, vale muito a pena você fazer ela direitinho, devagarinho, na sua casa, com a sua Bíblia, riscando, e riscando principalmente as ordens de Deus. O que nos chama a atenção, os verbos, onde Deus manda. Versículo 12: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Olha só, voltai para mim, o Senhor chamando. Rasgai o coração, versículo 13, e não as vestes, ou seja, não é o exterior, não é para parecer que está se arrependendo, não. É para se arrepender de verdade, de rasgar as vestes. Os judeus tinham muito isso, quando alguma coisa assim escandalizava, eles rasgavam as vestes. Deus está dizendo, rasgai o coração e voltai de novo, o verbo voltar. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno, é compassivo, é paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é cheio de misericórdia. Está aí para derramar sua misericórdia sobre todos nós. Mas para isso é preciso voltar para Deus de todo o coração, verdadeiramente. Versículo 15: tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai as crianças e lactentes. Olha só, juntar todo o povo para celebrar o que é misericórdia de Deus, para clamar o Senhor, para dizer todos juntos. É o versículo 17, mais à frente vai dizer assim: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. No Antigo Testamento é muito assim, Deus e o povo, muito no coletivo. Por causa do povo de Israel, o povo de Deus. Então tudo é colocado assim, em prol do povo, da coletividade. E é bonito porque é um momento que a gente pode estar rezando por nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município, pela nossa realidade, pela nossa igreja, essa questão do coletivo, do povo de Deus reunido. E aí nós vamos ver o Salmo 50, misericórdia ao Senhor, pois pecamos. De fato, amados, nós temos pecado. Temos agredido a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes blasfemados. Mas nós temos um Deus misericordioso. O Salmo de hoje nos chama a pedir perdão a Deus, a clamar a sua misericórdia com um coração sincero. Pedindo a Deus, criar em mim um coração que seja puro, Senhor. Dai-me de novo um espírito decidido pela tua palavra, pelo teu seguimento. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. E Deus não retira, meu irmão, minha irmã. Somos batizados, o Espírito Santo age em nós. É Ele que nos dá a alegria de sermos salvos. É Ele que nos eleva para Deus. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Louvemos a Deus com nossas orações, com nossa vida. A segunda leitura é tirada de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 até o capítulo 6, versículo 2. São Paulo vai dizer: nós somos embaixadores de Cristo. É Deus que nos suplica: deixai-vos reconciliar com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos pecadores, e como pecadores nós nos apartamos de Deus. Mas Deus nos deu uma graça em Cristo Jesus.
de nos reconciliarmos com Deus, de fazermos as pazes com Deus. Porque Deus só nos trata com amor, com carinho, com misericórdia, que é todo bem para conosco. E nós não devolvemos muitas vezes esse amor, esse zelo, essa adoração. E nós estamos, amados, no tempo favorável. A quaresma é o tempo favorável. O apóstolo vai dizer aqui no versículo 2 do capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios: no momento favorável te ouvi e no dia da salvação te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Meu irmão, minha irmã, é agora. Deus está falando conosco hoje, agora, nesse momento. É essa a hora da salvação na tua vida. Acolha a graça de Deus. Acolha a graça do Senhor na sua vida, a salvação que vem de Jesus. E o Evangelho, Mateus 6, versículos de 1 a 6 e versículo 16 a 18, vai dizer assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Interessante, amados, em tudo aqui que Jesus vai falar, são ordens de Deus também, um verbo imperativo, ficai, né? Ele vai dizer, não toques. Ele vai falar mandando, não sejais. É Jesus que vai falar para mim e para você. Não fiqueis. A gente vai ver durante toda a leitura o Senhor dando ordens. E a primeira, nesse versículo 1, ele diz: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Vírgula, ou seja, tem que continuar. Só para seres vistos por eles. Veja que toda vez que Jesus vai dar aqui uma ordem aqui, e é uma ordem muitas vezes no negativo, né? Aqui é no positivo, é ficai atento, né? Mas nos outros é não fazer, não isso, não aquilo. Toda vez ele diz por que não deve fazer aquilo, né? Qual é a condição de que aquilo seria uma coisa errada? Por que seria errado praticar justiça na frente dos homens? Seria errado se for feito só para ser visto por eles, para ser elogiado, para parecer bom. Jesus está criticando isso aqui. Caso contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, outra exaltação de Jesus: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Ou seja, é errado fazer o bem e as pessoas ficarem sabendo? Não. É errado fazer o bem para as pessoas ficarem sabendo e te elogiar. É isso que Jesus está falando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Versículo 3. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. O que Jesus está falando aqui é que nós não podemos fazer as coisas para agradar aos homens, para se aparecer, para sermos elogiados, para conseguirmos alguma coisa. E continua, versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. É errado rezar em pé no meio do povo, levantar as mãos, louvar, fazer encontro no meio da rua? Não, não é errado. Mas se for feito para ser visto pelos homens, e visto pelos homens para quê? Para ser elogiado, para se aparecer. Se for para ser assim, Jesus está proibindo. Não é para fazer dessa forma. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Veja que é sempre nesse relacionamento. Seja onde for rezar, se é no quarto, se é no meio da rua, seja para Deus, com o interesse de orar, de estar em comunhão com Deus. Se for se aparecer para os homens, é melhor fazer tudo escondido. E nós não queremos, com a graça de Deus, fazer as coisas para se aparecer. Versículo 16. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Veja, gente, que sempre é por causa dos homens. A pessoa faz para se aparecer para as pessoas. Isso Jesus não aceita, nem oração, nem esmola, nem jejum, feita dessa forma. Em verdade vos digo, eles já receberam a tua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está no oculto.
E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, não se preocupa se as pessoas estão sabendo que você está dando esmola, que está rezando, está jejuando, contanto que você não esteja fazendo para se aparecer. Porque se estiver fazendo para se aparecer, para prestar contas ao homem, aí Deus não aceita essa oração, esse jejum, essa esmola. Porque tem que ser feito com sinceridade, com o coração voltado para Deus, como diz a primeira leitura. Então nós possamos viver essas práticas espirituais da oração, do jejum, da esmola, da vida de penitência, para apagar os nossos pecados e para viver a verdadeira caridade do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com Deus e entre nós, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe você e sua família e tenha uma santa quaresma.